Som na caixa, olho na tela, porque hoje é dia de ViniCast. E na edição especial de março, que é a edição Abradilan Conexão Farma 2025, o maior evento do mercado farmacêutico da América Latina. E hoje o nosso convidado é um convidado de peso, não pela sua estrutura física, que como um bom campeão ele também já venceu a obesidade, mas sim pela sua competência e pela sua estrutura intelectual. Com vocês, Cal Rodrigues. Fala, mestre. Bem-vindo, meu irmão. Ô, meu irmão, obrigado. Bom demais estar aqui, poder bater esse papo contigo aqui, falar um pouquinho da história, né? A história nossa também que já se cruzou em algum momento, né? Verdade. Já trabalhamos juntos. E para mim é uma satisfação. Cara, satisfação para mim. Agradeço, gostaria de te agradecer também por liberar um espaço na tua agenda em meio ao evento, o pau torando, negociação acontecendo e você conseguiu liberar esse espaço. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. E nós começamos com o quadro que é o seguinte: por trás de todo CNPJ existe vários CPFs, né? Até por isso que a gente sai trabalhar pelos CPFs nossos que ficam em casa. Então, dentro dessa lógica, a gente entende que uma empresa é feita por pessoas. E agora eu quero saber do Cal, pessoa. Fala aí pra mim. Casado, quantos filhos, como é que é? Eu tenho 44 anos, né? Sou casado com a Aline, tenho duas meninas, uma de 15 e uma de 9. Né? Hoje eu moro em Anápolis, há quase 9 anos, mas eu sou baiano, né? Nasci no interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Estou em Anápolis há 9 anos porque saí de lá em virtude da empresa, né? Eu comecei a trabalhar na Geolab e eu ainda morava na Bahia. Só que aí depois recebi o convite para mudar de cargo e aí acabei indo para Anápolis, que também já era um anseio, na verdade, né? Eu queria me movimentar. Eu sou sempre assim, eu sempre quero me mexer, quero fazer outra coisa, quero mudar. Nada estático. Né? Nada estático, sempre no movimento. E aí fiz esse movimento há 9 anos atrás e tô bem, tô feliz. Né? Adoro a cidade, a empresa também. Completei agora 10 anos de empresa. Né? E é isso. Esqueci de falar de Babu. Eu tenho um bulldoguinho francês também, que é Babu, filho, que né? também é da família. É o filho homem. E me diga uma coisa, como que é estar num ambiente com 3 mulheres? Rapaz, então a coisa aperta de vez em quando, né? Não? A coisa aperta de vez em quando, mas também o carinho é triplicado, muito né? Bom, né? É bom demais, é bom demais. E a mudança, elas se adaptaram bem para Anápolis? Como foi? Sim, porque assim, Anápolis é uma cidade boa, qualidade de vida. Nós fomos criados em interior, né? E Anápolis é um interior grande. Perfeito. Porque minha cidade lá tinha 100 mil habitantes. Anápolis é bem maior. Mas ela tem aquele clima. Ela tem ainda aquela atmosfera de cidade interiorana. Então o processo adaptativo ele acaba sendo mais fácil. E também a cidade é uma cidade que tem uma boa qualidade de vida. Que você preza muito, né? Eu prezo muito por isso. E me diga uma coisa, como sua origem, vindo do interior, vindo da Bahia, influenciou na sua visão de negócio e na sua carreira no mercado farmacêutico? Cara, essa visão, trazer lá do interior, de onde eu vim, para mercado farmacêutico, eu sou farmacêutico, de formação profissional. Eu sou farmacêutico industrial. E quando eu comecei na indústria, eu comecei muito longe do comercial. Eu comecei na fábrica mesmo. Então eu passei por produção, eu passei por garantia de qualidade, controle de qualidade, e eu fui responsável técnico do primeiro laboratório que eu trabalhei. Trabalhei lá há 9 anos. 9 anos. Na Natulab, né? Natulab. Pode falar. Né? Também um grande case de sucesso aí, que tu certamente contribuiu. Na parte industrial? Praticamente 80% do tempo na parte industrial. Porém, em virtude dessa minha facilidade na comunicação, da palestra, treinamento, eu sempre tive isso comigo, independente da área que eu tivesse. Perfeito. Capacitar as pessoas sempre foi eu sempre fui apaixonado por isso. E aí, você treina o quê? Geralmente equipe de venda. E eu, totalmente fora do comercial, do marketing, comecei a fazer treinamento de produto. Eu lembro que na época a gente foi lançar o Se Acalme, e que foi um case, eu tenho orgulho de ter feito parte disso, e a gente começava a falar do produto, as características, por que era melhor e tal. E aí eu fui acompanhando a equipe.
Rapaz, E olha que aí, legal. o Você vinha olho- falar da parte técnica e acabou se envolvendo e na aí- parte comercial. E aí eu tava como a gente costuma falar na Bahia, na boleia do cara ali, né? Junto com o cara Aham. no carro, viajando para fazer as palestras. E eram caras representantes, né? Representantes comerciais. Então a gente começava a conversar e aí eu acompanhava o cara também na visita ao cliente. E também você vai... Aí o olho foi longe, né? Falei Começou assim, a ó, pegar Aí eu falei assim, rapaz, essa parada é melhor. Essa parada... o mosquitinho do comercial te picou ali. Exato. Falei assim, essa parada aí é melhor, velho. Agora, o que é que eu faço? pra Vou ficar poder- preso lá dentro. Como é que o cara chega de jaleco, fazendo remédio e virar vendedor e virar comercial? Não dá. Aí eu tive que fazer todo um processo de, assim, meio que de proposital e não proposital ao mesmo tempo. Na verdade, eu sabia que cada coisa que eu fizesse adicional, mesmo ali estando de jaleco, ia contribuir para um dia eu fazer uma virada de chave. Isso é, se fosse possível fazer, como foi, né? E você tinha que idade nessa época, Cal? Cara, minha primeira palestra foi 1º de julho de 2010. Caramba. Eu sou bom de guardar essas Bom. referências. Minha primeira palestra foi em Tocantins, na cidade de Palmas, 1º de julho de 2010. E, na ocasião, o representante da empresa lá do Tocantins me falou assim, ele gosta de usar o termo excelência. Excelência, você tem a pegada do comercial. Venha pra cá que o negócio é bom, você tem que vir pra cá para ter que ganhar dinheiro. Uhum. Né? E não tem mistério nenhum falar nisso, né? Ganhar dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro. A área comercial a gente sabe prosperar. que ela é imensurável, né? É. Quem faz mais, recebe mais. Por isso. Querer mais fazendo certo e por meritocracia não é problema nenhum. E aí eu falei assim, pai, eu gostei dessa parada. E eu posso também juntar muitas coisas que eu gosto. Liderança, comunicação, são as coisas que mais me fascinam. E aí eu comecei fazendo treinamento só nessa área. Aí teve um ano, 2012, se eu não me engano, ou foi 2011, eu não me recordo bem, eu fiz 136 palestras no ano. Velho. E fazendo a outra função ainda. Que horror. Era viajando, indo e voltando o tempo inteiro. E aí, Superou muito palestrante aí que vive só disso. exatamente. Aí, qual foi a segunda virada de chave? A empresa, naquela ocasião, não tinha ainda as ferramentas de inteligência de mercado. Perfeito. E essa memória minha de gravar nome, gravar número, gravar ranking, eu sempre gostei disso. E aí eu me interessei muito por isso. Aí quando, na época, que nem existia, o nome não era IQVIA, o nome era IMS. IMS Health. Isso Aí mesmo. a primeira ferramenta do IMS, eu que fui adquirir pela empresa. E aí eu que mexia na parte de inteligência de mercado. O produto tá, o market share de tanto, os primeiros passos de inteligência de mercado dentro da empresa anterior, foi eu que fiz. Aí os donos na época, que eram diretores da empresa, falaram assim, poxa, ele tem perfil para a área de marketing. E aí na época eu lembro que teve uma consultoria que entrou lá e deu força para isso, que enxergou, né? Às vezes é importante a figura de fora enxergar Perfeito. quem está ali dentro que tem potencial. E aí eu comecei a fazer marketing. Aí marketing, mas assim, eu quero ir para venda, quero ir para venda. Que marketing já tá próximo, Já né? está mais próximo. Já é o meio, né, ali do negócio, Você já né? deu uns 2 passos, falta dar mais um. E aí eu fui, até que eu peitei. Aí eu falei, não, eu quero assumir uma área de venda aqui. E aí lá ainda eu assumi uma área, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Brasília. Eu peguei uma região do Brasil para gerenciar e eu já estava em venda. Rapaz, tu já entrou como gerente. Entrei como gerente. Não fez o caminho ali, Porque RCA. a minha história me credenciava isso. Hoje é muito difícil o cara fazer isso. Muito difícil dar esse salto A aí. minha história me credenciava isso porque eu já era da empresa, eu já tinha muito Perfeito. tempo lá. Então, assim, confiar o cara confiava, saber que entendia o cara sabia. Tinha que ver se vendia mesmo. Agora E vamos aí, ver mano, na prática isso Solta aí. aí para ver se vende. E aí soltou, começou a vender, aí foi. Mas nesse tempo aí, para eu sair para vir para a Geolab, demorou um ano, Um ano. menos de um ano, rapidinho.
E como que foi essa transição? Você estava lá, estava bem, a Geolab te convidou ou você entendeu, opa, essa empresa é de oportunidade? Como foi? Você buscou a empresa ou a empresa te buscou? Cara, foi assim, meio que nessa época eu estava no Geolab, né? Quando você entrou, eu estava lá, né? Você tava. Foi verdade. muito próximo da sua entrada. Sua, de Rodrigo, Guilherme, essa galera toda. E aí, quando... Eu acho que foi uma vez, eu fui no Rio, eu tava pela Natulab. Perfeito. E aí eu encontrei com o Kelson. Kelson, que na época era nacional. Eu encontrei com o Kelson lá, eu acho que foi lá na casa do Rodrigo. O Rodrigo já tava na Geolab. Aí, aquela conversa de churrasco, né, de pé de churrasqueira. Que é as melhores, ali a coisa acontece. Ali é que sai a produtividade da parada. Verdade. Aí, naquela conversa de pé de churrasqueira, Rodrigo falou assim, rapaz, leva esse cara pra Geolab, esse cara é bom. Aí Kelso falou assim, que é às vezes uma ideia que às vezes as pessoas têm, né? Por isso que eu acho que a gente sempre deve perguntar, a gente sempre deve saber se é ou não é. E Kelso falou assim, não, Cal não sai de lá não, Cal é um cara, tipo assim, Cal é um cara difícil de mexer, não sai. Aí eu falei, quem disse que não sai? Quem disse? Tá respondendo por mim, pô? Bora, a gente se encontra que dia para resolver o problema. E aí a gente foi conversando, e isso foi, acho que foi dezembro. 2015, aí que foi em janeiro, a gente já fechou. A gente já fechou e em fevereiro eu comecei. Fevereiro agora, dia 22, eu completei 10 anos. 10 anos. E você tem uma longa trajetória na Geolab, ocupando diferentes cargos, né, ao longo desses anos. Conta para nós um pouco dessa evolução cronológica, já que você é um cara muito bom com data. E quais foram, né, como foi o desafio dessa jornada até você ser diretor da companhia hoje? Eu cheguei na Geolab em fevereiro de 15. Eu assumi a gerência regional do Nordeste. Perfeito. Né? E aí fiquei na gerência regional do Nordeste por mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí a gerente de marketing, ó que coisa louca, mas é isso que eu falo, o cara não pode perder a oportunidade, Não. Tem que botar o pé. E aí a gerente de marketing na época pediu para sair. Quando a gerente de marketing pediu para sair, eu falei assim, poxa, eu já estava regional, já estava na Geolab, só que eu estava na Bahia ainda, eu tinha esse anseio de sair de lá. Vim para São Paulo, ir para Goiás. Mudar os ares. E eu queria ir para um lugar que estivesse mais próximo do calor do trem. Né? Mais próximo da empresa. Das indústrias, assim. E aí eu falei assim, cara, eu vou assumir esse marketing. Eu vou peitar esse negócio. E aí eu lembro que eu liguei pro dono e falei assim, ó, a gerente de marketing saiu, eu já fui gerente de marketing, eu vou aí assumir. Só depende de vocês quererem. Aí ele falou assim, não, vem aqui tal dia. Aí eu falei, beleza, dia 30 de junho de 2016. Rapaz, o homem é um computador. Aí eu bati lá na empresa. Nesse dia você estava lá, porque no outro dia teve uma reunião, tipo uma reunião geral, assim, com a equipe de venda. Aí eu assumi o marketing, aí ficou eu e Kelso. Eu fiquei na gerência de marketing, Kelso ficou na gerência nacional de venda. Comercial. Aí beleza, fui, não demorei nada, não fiquei esse negócio, vou ficar no hotel e final de semana eu vim pra casa. Comigo bateu, mudou. Peguei cachorro, menino, mulher e aí caí em Anápolis. Não fiquei nem um mês indo e voltando. Aí, Kelson, poucos meses depois, Kelson saiu. Foi ser representante, etc e tal, o Kelson saiu. Quando o Kelson saiu, aí eu assumi a gerência nacional de vendas. E aí você pediu ou eles convidaram? Ou você de novo peitou? Me convidaram. Aí eles falaram. Mas eu não demorei para responder, não. Quando convidou, antes dele terminar de convidar, eu já estava respondendo. Topo. Na hora. E porque daí você estava voltando mais para sua veia comercial, né? Novamente. Voltando porque eu queria, para sua veia, fato, exatamente, que era a liderança comercial. Que hoje eu tô com o marketing. O marketing está comigo, o comercial está comigo. Porque né? você uma subiu no topo da cadeia ali, né? É uma área que eu gosto. Aí eu fiquei nesse cargo de nacional aí mais de 5 anos. 5 anos. E agora eu tô praticamente 4 aí como diretor. Diretor geral, não porque esse marketing está no teu guarda-chuva. Diretor comercial e marketing. E isso você está há quantos anos já? Isso eu tô indo para completar 4 anos. 4 anos. E quais são os maiores desafios nessa jornada de direção? O que mudou de você sair de gerente comercial, que já está ligado com a galera, já é líder dos líderes,
né, tá diretamente com o pessoal para essa nova fase aí que é a direção, né? Eu acho que você sobe um degrau, então você está mais conectado está mais interligado com as questões mais estratégicas da companhia. Então você começa a discutir coisas assim do ponto de vista mais estratégico realmente. Isso é importante. Você, querendo ou não... Nível de decisão também aumenta? Responsabilidade, decisão. Você acaba também tendo um certo afastamento, que é uma coisa natural de algumas pessoas, né, da equipe, assim, você fica mais isolado. A cadeira da diretoria tem um pouco essa característica, né? Você fica mais solitário, mais isolado, porque o dia a dia do gerente é diferente, né? Perfeito. Pra você ter uma ideia, depois que eu assumi a cadeira de diretoria, até ligação, assim, telefone, muita mensagem, muito e-mail, mas até ligação para conversar assim é bem menos. O cara entende ali que o buraco é mais embaixo. A bronca aumentou, né? O cara vai precisar de tempo para resolver. Na dinâmica do vendedor e do gerente de campo, é muito mais... Essa comunicação acontece muito mais. Tem mais conexão, você diz. Enquanto a direção ela tem essa solidão da decisão, digamos. Da decisão, de você estar um pouco mais distante, mas isso não quer dizer que você não está integrado com o pessoal. Não, entendo. É porque a própria posição te puxa. Você tem que estudar mais algumas coisas. Aprender, né? Novas Aprender coisas. mais sobre questão financeira, administrativa, que a função exige, né? Você vai sentar para discutir um assunto, para falar sobre o financeiro de um cliente, para falar sobre alguma questão assim. Você tem que ter um conhecimento mais amplo. Então, a função, ela te proporciona assim, a necessidade de buscar essas coisas. Aprender, se desenvolver. E hoje, dentro da estrutura corporativa do Geolab, tem você como diretor e daí quem está como presidente? Jorginho? É o Jorginho. Jorge Rajá Júnior. E daí tem um conselho. Direto para ele. Antes era o André, né? Antes era o André, período. E daí tem um conselho. E aí tem um conselho. Pô, que legal. Agora falando um pouco de mercado, né? Desse maravilhoso evento que é a Bradilan. Qual a importância da Bradilan para fomentar os negócios na distribuição? Você como diretor, igual você falou, afasta um pouco do comercial, diminui viagem por outras necessidades. Como que você vê a importância da Bradilan para essa conexão, para fomentar negócio? A Bradilan, se eu falar especificamente da Conexão Farma, por exemplo, que é um evento, é o maior evento do segmento. Isso Perfeito. É um evento aberto, um evento democrático. Essa edição, por exemplo, que a gente está vivendo aqui nesses dias, nunca vi tanta gente. Pois é, né, cara? Todo ano é recorde de pessoas. Eu percebo que parece que eles se conectaram muito mais ao PDV também, ao varejo. Tem muito varejista. Eles quiseram trazer, não, agora vem varejo junto, né? E assim, dá oportunidade para o varejo vir aprender, para o varejo vir conhecer tendência, a gente também fazer relacionamento com os clientes, mostrar o que tem de novo da empresa, mostrar o que tem de lançamento, novidade. Então, assim, o evento é muito esperado e corresponde. Corresponde à expectativa. Corresponde. E como a Bradilan tem impactado a distribuição de medicamento no Brasil? O que você vê que soma? Eu acho que a Bradilan tem uma participação hoje importante, né? Extremamente representativa. A Bradilan cresceu muito nos últimos 20 anos, a gente pensando em distribuição. E eu acho que o grande diferencial da Bradilan é a agilidade, né? É até uma característica da Geolab também, uma empresa que já cresceu, mas ainda é muito ágil e muito flexível. Então, assim, a Bradilan tem flexibilidade, tem agilidade, tem capilaridade, né? Chega onde nem todo mundo chega. Perfeito. Então, são empresas que têm mais jogo de cintura, né? Usando aí a linguagem mais coloquial. Mas eu vejo a Bradilan assim, com esse papel aí fundamental. De suma importância aí para o nosso segmento se desenvolver. Principalmente pensando em genérico, principalmente pensando em similar, pensando em produtos que são mais acessíveis à população, que é justamente o segmento que a gente trabalha. Eu vejo a Bradilan como chave nessa estratégia toda aí. Desse crescimento que a gente vem vivendo. Exatamente. Né? E agora o não medicamento, né, que vem também crescendo muito dentro, né, da Bradilan. A gente vê que no começo era mais tímido, né? E hoje a gente vê bastante indústrias também se posicionando aqui dentro, né? Eu acho que o distribuidor busca isso hoje, a farmácia também busca muito, né? A gente
aquele modelo de farmácia que a gente tinha há 10, 12 anos atrás, que só tinha medicamento, né? Muito com aquela fachada popular, mas sem nenhum tipo de não medicamento, não foi para frente. Não foi. Né? A gente tem a farmácia hoje, por mais que ela tenha um apelo voltada para precificação, que tenha um apelo popular, né? Que seja uma farmácia, eu costumo falar vermelha, né? Que seja uma farmácia vermelha, ela Boa. é vermelha, mas ela tem dermocosmético, ela é vermelha, mas ela tem suplemento, né? Ela tem nutrição para atleta, ela tem perfume, ela tem uma perfumaria forte, mesmo ela estando nessa categoria, mostrando que o mix é importante demais. A gente hoje, Geolab, a gente não atua em não medicamento, mas a gente não pode também estar desconectado dessa realidade. Cada vez mais a distribuição regional tem também inserido no seu portfólio produtos que não são medicamentos. Eu acho que isso é importante, assim, diminuir dependência, aumentar o mix, trabalhar também rentabilidade e opção de produto para o PDV. Eu acho que isso é muito salutar. Né? E essa ainda de Abradilan, esse ano aí veio com um sabor especial para vocês, né? Sim. Pois a Geolab, né, ganhou e foi reconhecida em várias categorias. Conta um pouco para nós aí desse ano fantástico. Ontem à noite eu estava com a descarga de adrenalina foi tão alta que ontem à noite eu estava... parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu imagino. Porque a gente tinha esperança e a gente sabia que a gente estava disputando um prêmiozinho ali. Pelo menos um prêmio a gente ia levar. Né? Eu estava com essa fé. Mas aí a gente praticamente, todos que a gente disputou, a gente conseguiu ser vencedor. A gente foi melhor fornecedor de medicamento similar, melhor fornecedor de medicamento genérico e no final a gente ganhou como o fornecedor do ano, né? O destaque. O fornecedor do ano pela Abradilan. Mas que ano, hein? E aí eu levei 3 estatuetas para casa. 3 troféus. Foi. E o coração? Rapaz, fazer parte disso. Tinha um almoço depois. Eu demorei meia hora, 30 minutos para começar a almoçar, porque o prato tremia. Eu pegava no prato assim, ó, e minha mão tremendo. Porque eu não esperava, né? Foi surpreendente, realmente. E, cara, uma realidade que não pode negar. A gente fala de Geolab, a gente já vê a carinha do Cal. É uma realidade, né? Teu envolvimento com a empresa, sua doação com a empresa e todos os resultados que não só você, mas você com o seu time conseguiu adquirir, foi muito forte. Então, cara, você pode ter certeza que quando a gente fala de Geolab, a gente lembra muito de Cal Rodrigues. Isso aí certamente deve trazer uma satisfação muito grande, né? Com certeza. E assim, essas coisas, elas são assim, elas precisam de tempo, mas elas precisam também de engajamento, né? Tem que ter um alinhamento ideológico, tem que ter um alinhamento, tem que ter uma sinergia com o projeto. E assim, tudo que eu sempre fiz na vida sempre foi com muita vontade, com muita determinação. E eu acho que o tempo vai passando e a gente vai sendo realmente confundido com a cara da empresa. Vai se misturando. E com a anterior também era assim. Então, assim, eu acho isso bacana. É uma característica sua. É uma característica Mas é uma minha. característica também do mercado, não, no geral, não estou falando nem só de medicamento. Hoje a venda ela está muito identitária, né? E o que é identitária? Comunidades vêm se formando, né? Muitos se identificando. E a conexão não vem de pessoa para empresa, vem de pessoa para pessoa, né? Sim. E isso acelera muito, né, esse processo, essa identificação, né? De você se identificar, você criar conexões, que eu acho que é uma das coisas, até o próprio nome diz, né? Abradilan, Conexão Pharma, né? Eu acho que essa conexão com o cliente, com o seu cliente, com o cliente do seu cliente, né? Que é o que a Abradilan nos proporciona, ela vem sendo fantástica, né, cara? Vem ajudando bastante. E, Cal, o setor farmacêutico passou por grandes mudanças nesses últimos anos. Como a Geolab tem se adaptado e quais são as principais estratégias para o futuro? Cara, a Geolab, do ponto de vista mais técnico, a gente continua com aquela premissa básica da empresa, investir em desenvolvimento de produto. Então a empresa, ela entende que o nicho dela hoje é medicamento, né? A gente acabou não derivando para outras classes. A gente hoje é muito focado em oftalmologia.
Perfeito. Hoje nós somos uma empresa, se a gente pensar em uma classe terapêutica relativamente pequena, que é a oftalmo, né? Os colírios, a gente hoje é uma empresa de 200 milhões de reais só de colírio. Olha só. Então, a gente é muito focado nisso, a gente é muito focado em SNC, faz parte hoje da nossa identidade também. Certamente vai ser uma divisão de prescrição da nossa GBio, que é uma empresa do Grupo Geolab, de propaganda médica. De prescrição. A gente tem mantido também essa flexibilidade comercial, essa proximidade com o cliente, né? Dividir para multiplicar. Uma premissa nossa que sempre foi fomentar o vendedor do distribuidor grande, do distribuidor pequeno, do distribuidor médio. Né? É o cara fazer a campanhazinha dele ali, ganhar o dinheirinho dele, vender o Geolab e saber que ele vai ter um prêmio, um plus. Isso nunca acabou. Né? Isso nunca deixou de existir, isso continua e a ideia é que continue por muito tempo. A gente entende que é possível dividir e fazer mais. Então, assim, essa cultura nossa do comercial, a mesma da sua época lá. Né? Lembra da campanha Desafio? Pô. A mesma da sua época lá, né? O cara, Foi segundo colocado, pô. O cara fez Brasil! O cara fez o dele, o cara bateu a meta, o cara tem que ter... a coisa tem que ser meritocrática, o cara tem que ganhar pelaquilo e a gente acredita muito nisso. Né? O distribuidor tem que ganhar, o vendedor do distribuidor tem que ganhar, a minha equipe tem que ganhar e a gente consegue com credibilidade, com transparência. Então, acho que, assim, de uma forma, não sei se eu consegui resumir, mas eu acho que essa é a essência da empresa hoje. Da empresa, manter a essência e aprimorar, né, novas habilidades para o futuro. Se eu pudesse falar duas coisas assim, macro, é saber que se não for bom tecnicamente, desenvolver produto difícil, e esse mercado cada vez fica mais complexo para o médio e para o pequeno. E burocrático também. Investimento, burocracia muito grande. Então você tem que voar nesse lado aí. Você tem que andar. Você não pode ficar abaixo da média. Você tem que estar da média para cima. E essa parte comercial, diria assim, customizada. Customizada. Né? A moda Geolab de ser. De ser. Isso aí acho que são os dois grandes características, temperos. os pilares. Joel J fala uma coisa muito legal. O trabalho devolve. E eu digo que a venda devolve dobrado. Tu concorda ou não? Eu concordo. Um vendedor que eu sei que no final da conta é um vendedor que mora aí dentro. Exatamente, também, né? Exatamente. Se formou diretor, um vendedor que se formou diretor. E assim, quando a gente fala em venda, né? Quem é vendedor, de fato, já nasce vendedor, né? Então, e aprimora. A negociação, a argumentação, assim, o poder do convencimento para a venda, saber se colocar. Quando você vai fazer uma proposta, você vai ter cronologia, oferecer ter algo conexão, para alguém. oferta, então, isso aí... quebra de objeção, né, persuasão, aqueles pilares ali técnicos, né, que a gente, igual você falou, nasce com isso e aprimora, né? Você tem falado muito nisso, é uma coisa de perfil, mas é uma coisa também para ser desenvolvida. Perfeito. Tem pessoas que têm mais predisposição. Verdade. Né? Então, por exemplo, eu gosto de falar em público, mas isso não quer dizer que eu não possa me capacitar, não possa me desenvolver e poder estar melhor com alguns incrementos de ordem técnica para o desenvolvimento. Então, a venda também é isso. Você percebe quando a pessoa realmente tem um perfil de vendedora, mas aquilo ali a gente pode trabalhar. Lapidar, né? Lapidar, a gente pode melhorar, evoluir dia a dia. Eu sempre brinco, que a galera fala, mas às vezes, é que você nasceu com o dom da venda. Eu falo, cara, o dom da venda é as muitas horas que eu estudei. Existe uma predisposição, igual você falou, para a comunicação. Que tem aquela pessoa que tem facilidade. Graças a Deus, Deus me presenteou com isso. De conectar, de conhecer, de falar, de expor uma ideia. Mas daí o restante vem depois com estudo, né, Cal? Exatamente. Preparação e execução. Né? Porque só o cara que estuda e não executa, coloca em prática, né? não coloca em prática, certamente não vai voar. Como diretor de marketing, como você enxerga o impacto da tecnologia também, né? Como também diretor de marketing, como você enxerga o impacto da tecnologia e digitalização no nosso mercado? Que até ontem não tinha e agora é uma realidade muito forte. CIMED é um exemplo disso. Me fala um pouco aí. Rapaz, é um desafio grande, viu? Eu acho que é um dos maiores desafios, junto com pessoas.
Eu acho que digitalização e pessoas são os dois grandes desafios aí que a gente tem pela frente. Do nosso segmento. E digitalização, você tem empresas que estão assim, em vários estágios diferentes, entendeu? Fazendo coisas diferentes. Falou tudo, irmão. E a gente, assim, uns vão sofrer mais do que outros, mas assim, não é que é um caminho sem volta, já foi. Já tá acontecendo, irmão. Já foi. Olha o que a CIMED fez aí, não estamos aí para falar deles, Sim, mas é uma empresa que, né, claro. tá num momento muito bom e é uma empresa que vem mostrando, tá inovando. E, cara, simplesmente os caras estão fazendo algo assim fora da caixa, né? Eles foram lá e falaram, não, vocês falam que internet não é pro mercado farma, deixa eu mostrar para vocês, né? Verdade. E eles se despontaram e mudaram, né? O rebrand que eles fizeram, tudo que eles fizeram, eu acho que tá, cara, impactando diretamente no desenvolvimento deles, irmão. Com certeza. Outra coisa que eu queria a sua opinião ainda sobre digitalização, existem alguns mitos. O nosso mercado não é digital. Mas quando a gente pega, falando de distribuição, certo? A maior distribuidora Brasil, não é do nosso segmento, certo? Santa Cruz, vamos lá, vamos falar o nome. Cara, os caras vendem mais de 90% do negócio deles pedido eletrônico, ou seja, já é digital. O que acontecia é que antes essa distribuidora não atuava com os mesmos produtos que o nosso distribuidor regional local atuava, correto? Correto. Então isso eu percebi, cara, que teve uma movimentação muito grande, porque, pô, eles começaram a atuar com meus produtos, deixa eu me virar, né, nisso aí. Como que você enxerga isso? Você acha que é uma necessidade? Até porque muda o público, muda o consumo. Né? Antigamente nós tinha dentro da farmácia pessoas de uma certa idade, né? E hoje nós temos jovens, grandes redes com donos jovens, indústrias, inclusive, com proprietários jovens. E se muda a faixa etária, muda também o consumo. Como você vê isso? Cara, esse processo que você falou aí de, vou colocar entre aspas, correr atrás para se adequar, porque já existe aquela empresa fazendo pedido eletrônico, já existe aquela empresa utilizando o digital dessa forma, isso aí é imprescindível que seja feito para poder justamente acompanhar. E a gente vê que, óbvio, quem é pioneiro, quem já começou há mais tempo, que já está mais à frente, não é que não pode ser alcançado, mas já tem uma certa vantagem. Já tem uma vantagenzinha, né? E a gente vê que tem muita distribuidora, por exemplo. Eu acho que quase todas hoje têm pedido eletrônico. Mas, assim, os casos de sucesso, quando a gente olha mais no âmbito regional, eles já são, assim, eu já vejo um nível bem mais reduzido, entendeu? Perfeito. Então, eu vejo que realmente isso é importante. Eu gosto de dar um exemplo. Tem uma barbearia lá em Anápolis que tem um aplicativo no celular. E eu tinha o meu antigo barbeiro, eu fazia pelo telefone. Falava com o cara, agendava, dava bom dia, boa tarde. Esperava ele responder. Responde, tem horário, não tem. Beleza. Aí eu encontrei uma barbearia que tem um aplicativo. Agendar, cabelo, barba, dia tal, com cara tal, agendado. Depois eu só recebo uma notificação dizendo que está confirmada a agenda. E tem uns 3 anos que eu só uso, todos os meses, eu só vou nesse lugar. Mas assim, uma diferença pequena, mas é mais prático. É mais rápido. O tempo hoje está escasso para todo mundo, irmão. E o corte do cabelo é mais caro. Mas justifica. Eu prefiro comodidade. Então a digitalização é isso. E a gente vai pegar agora as gerações que estão vindo aí. Eu tenho um irmão de 30 anos. Eu não compro pela internet, assim, proporcionalmente o quanto ele compra. Percebe? Sim. Então, assim, os aplicativos das próprias drogarias, que inclusive te dão vantagens financeiras. Perfeito. Eu fui com um amigo meu hoje numa farmácia comprar um produto. E aí eu falei com ele um novo hábito que eu desenvolvi de comprar pelo aplicativo. Você compra e retira, Aí eu falei assim, vamos olhar aqui agora? O produto era R$60, no aplicativo estava R$43. Olha, de uma diferença grande. No mesmo ponto de venda, o mesmo produto. Ou seja, a própria empresa fomentando a venda digital. E que para ela, do ponto de vista operacional, também deve ser mais barato. Funciona. Né?
E assim, né? Não tem outras coisas envolvidas. Perfeito. E daí quando a gente fala de digital, a gente vai para um ambiente controlado do cara, o aplicativo. No aplicativo do cara já entra o marketing, já tem parceiro, já tem propaganda. Às vezes você fala, pô, mas que vantagem tem vender mais barato? Mas é que tem um outro business que envolve isso. Tem um outro business que envolve isso. Voltando a usar o exemplo, a CIMED não vende remédio? Eles fizeram um evento MSA, até que o Edson participou, o Sérgio participou, onde era R$ 1.200 o ingresso, irmão. 7 mil lugar, a grosso modo dá 840 mil reais. Então é um outro business que incorpora no negócio, né? Então acaba agregando. O digital, ele te segura, ele te prende de outra forma. A capacidade que ele tem de te reter. Porque você comprou ali no aplicativo, ficou histórico. Ficou histórico, ele já ativa o produto para você fazer uma assinatura. Ele ativa o produto ele te lembra do produto. Ele ativa o produto para você, em outro momento, quando abrir o aplicativo, pegar um desconto daquele mesmo produto e comprar de novo. Ele vê quando então, acabando o teu remédio e ele faz uma promoção. A dinâmica muda, né? Ela fica mais agressiva comercialmente. O que não quer dizer, tá? Em momento nenhum nós estamos dizendo que não precisa a pessoa para conectar isso. A conexão sempre vai existir pelo vendedor. Mas eu vejo que o digital é mais um multicanal, é mais uma opção de vir à venda. E até respondendo o que você falou ali, falou, Vini, eu vejo que hoje em dia a maioria das distribuidoras já tem o pedido eletrônico. E hoje eu tenho uma empresa que se chama MADE, Movimento Ascensão Digital Empresarial, que ajuda as pessoas a performar no digital. Como eu comecei a vender no digital alguns anos atrás e a coisa acabou dando certo, até eu fiquei um período fora do Pharma, eu falei, pô, eu quero ajudar meus distribuidores, porque todo mundo tem o pedido eletrônico, todo mundo tem algo legal, funcional, mas muitas pessoas você pega lá, representa 1% da venda do cara, 2% da venda do cara, 3%. E eu fui entender isso, Cal. Falei, porra, mas por que acontece isso? E isso está muito instaurado na cultura, irmão. Porque o que acontece? Muitas vezes o cara acha que, pô, vou vender no digital, beleza, não vai contar para o meu representante. O representante acha, pô, a minha empresa vai vender no digital, eu vou ficar fora. Quando, na verdade, o digital é mais uma opção de captação de pedido para o representante. Tanto que o nosso movimento, quando eu sento com o cara em contrato, que o cara fala, não, o digital eu não pago comissão para o representante, fala, então não consigo te ajudar. Ai, Vinícius, mas por que isso? 2 pilares. Ética, eu sou vendedor, cara. E a minha ideia é ajudar vendedores. E o segundo pilar, irmão, não vai dar certo. Porque quem faz a conexão acontecer é o vendedor. Então é até uma coisa para desmistificar. A venda do digital vem para auxiliar o vendedor. Vamos falar de distribuição. O cara visita uma loja hoje, na melhor das hipóteses ele vai voltar dali 7 dias, correto? Na outra semana. Em alguns setores, 15. O digital é para quê? É para nesses 8 dias que o cara está fora, o digital está lá, aberto, sendo uma opção de compra para o cara. E é isso que as empresas, inclusive nós temos resultado de empresa que saiu para 2%, para 33% de venda no digital, mantendo o faturamento dela. Entendeu? Então é um mito que rola. Ah, vou vender pelo digital, vou deixar de vender, né, no tete-a-tete, como diz nosso mercado. Mas não, cara, o digital ele complementa esse movimento de vendas, né? Ele é mais uma opção. Quando entrou o telemarketing, ah, meu Deus, vai dividir. Hoje você não vê empresa sem telemarketing, concorda? Então o digital é isso. E falando ainda do digital, antes de sair do assunto do digital, nós percebemos que a venda online das farmácias subiu, até tem alguns números. A média hoje é 4%, algumas variáveis chegam a 12%. Só que é bem o que você falou, tem gente que já começou e está lá na frente, tem os que estão começando e tem os que acham que não precisa e não começaram. Quando você tira quem não trabalha no digital, já tem gente vendendo 16%, irmão. 16% do faturamento pelo Instagram, pelo YouTube, pela uma página de venda. Como você entende aí, o que você acha que vai impactar isso? É a mesma história do caminho sem volta, né? Acho que vai aumentar cada vez mais, justamente por essa mudança toda de geração que a gente está tendo aí. Né? Cada vez eu tenho mais consumidores mais novos e as pessoas também de mais idade também se digitalizando. Uhum. Né? Eu tinha visto, não lembro qual foi, mas tinha uma matéria, uma reportagem que tinha dentro de uma loja funcionário ensinando pessoas mais velhas a poder usar os aplicativos, né, de poder movimentar ali, e o cara tem dúvida, tem dificuldade, né, pede para o filho fazer ou até não consegue. E essa educação digital. Essa educação acontece muito no segmento. Então é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, não tem volta, né?
vai continuar sendo digital, pode inventar outro formato. Mas perfeito, que eu acho que vem, daqui a pouco alguma coisa vem. Mas que nunca vai perder a conexão através do vendedor. Ponto. Exatamente. Essa questão que eu falei anteriormente do compre e retire, você compra no aplicativo, pega o desconto, chega na farmácia, você tem um lead time menor de atendimento, de pagamento, está tudo pago, está no saquinho, já está te esperando. A farmácia que está vendendo. Uhum. A farmácia que está vendendo, a farmácia está dispensando, né? O produto está sendo abastecido ali ou pelo distribuidor, pela indústria direto, do mesmo formato. Continua exatamente. Só que aquela etapa ali está sendo nesse formato digital e isso eu acho que vai aumentar cada vez mais. Reduzindo o tempo, né, irmão? É. Me diga uma coisa, agora nós saindo do digital e entrando no associativismo. O modelo associativista tem permitido farmácias independentes brigarem de igual para igual com as grandes redes, né? Que hoje a farmácia independente, associativista, é o principal foco da Bradilan, né? Nosso negócio. Como você enxerga o equilíbrio entre essas forças no mercado aí e o valor, né, digamos assim, do associativismo para fomentar isso no nosso mercado? O associativismo, ele mostrou que organização, planejamento, capacitação, independente de você estar em cadeia, como as grandes redes, se você estiver bem organizado, você consegue fazer. Então, você tem aí o caso da própria Farmarcas, né, que é um grupamento de lojas, né, de donos distintos dentro do associativismo, né, que é um case dentro do associativismo, mostrando que tem estudo, tem preparação técnica, tem metodologia de trabalho, né? Usa-se ferramentas como as grandes redes utilizam também, de mensuração de resultados, de estratégias comerciais. Padronização, né, de processo. Estratégia, onde eu vou abrir loja, onde eu não vou, se pode, se não pode, o tamanho, a loja é pequena, não pode, a loja é grande, não. O tamanho, esse tamanho serve, o mix perfeito. O que vende nessa região? Então, assim, mostrando que esse processo todo de capacitação e de preparação é fundamental para o resultado dos negócios. Então, o associativismo no Brasil é um case hoje, a gente pode falar a nível mundial, né? Porque é uma coisa que é uma coisa daqui. Daqui, perfeito. Uma coisa que funciona, dá certo aqui, vem gente de fora do Brasil conhecer, né? Eu já tive a oportunidade de estar, inclusive, lá na Farmarcas, na Febrafar, e ver grupos de pessoas da América Latina, de outros lugares do mundo, conhecendo o modelo associativista, né? E é um modelo que realmente tem crescido na mesma pegada ali, ou até acima do crescimento das grandes redes, e fazendo com que o varejo independente se mantenha resiliente, né? Parte dele se mantenha forte, resiliente, né? Com nível de resultado, com resultado satisfatório, nível de faturamento alto. Acho que isso o associativismo é vital para a estrutura nossa. Hoje a gente está aqui no evento da distribuição regional. A distribuição regional tem uma sinergia tremenda com o associativismo. Perfeito, perfeito. E o nosso mercado, os números dele respondem isso para nós, né? A gente pega alguns países aqui da América Latina que 2, 3 redes representam 80% do mercado. Você pega outros países que 4 redes representam 80% do mercado. E aqui a gente pega os 25 maiores players, né, das grandes redes, e elas representam 47% do mercado. Ou seja, mostra que é funcional, porque sobra uma grande parte, a maior parte do mercado ainda, para o independente, né, Cal? Em número de lojas, o independente vai, assim, representar uma quantidade absurda. Ainda, né? Maior. Em participação em faturamento, é mais ou menos isso que você falou. Então, o mercado ele é bem segmentado. O mercado é bem segmentado, porém, eu acho que a gente não pode deixar um alerta, né, para o varejista independente investir no negócio, capacitação, né, gestão de caixa, gestão da empresa como um todo, porque assim, é muito importante a farmácia independente dentro do contexto do mercado farmacêutico brasileiro. E é preciso suprir essas carências para que a gente tenha uma realidade no médio e no longo prazo, uma realidade um pouco diferente. O dono de loja entrou no associativismo, não pode achar que resolveu todos os problemas dele, né? Também não. Eu sempre costumo dizer que não se trata da floresta escura, né?
é quem tem o mapa e quem tem a lanterna, mas o cara vai precisar trilhar o caminho, né? E é com as pernas dele, né? Exatamente. Então a profissionalização e olhar para esse mercado é muito importante. E agora, meu irmão, olhando para a sua trajetória, que conselho você daria a um executivo que está iniciando aí e vai enfrentar inúmeras dificuldades, e nós sabemos que vai, não vamos romantizar. Mas o que você daria? Qual que é a dica que você daria para o executivo que está começando e almeja ser um diretor como você, um futuro CEO? Que eu acho que daqui a pouco nós estamos falando de você como CEO. Vamos lá. Cara, se fosse conselho, eu acho que a gente não pode ter resistência à mudança. Boa, resiliência. As mudanças são necessárias, né? E associada à necessidade de mudar, toda mudança tira você da zona de conforto. Perfeito. Então, mudança machuca, mudança dói, mudança te incomoda, mas as mudanças são necessárias. Então, não tenha medo de mudar. Mudar é assim, fundamental no processo. Eu acho que buscar capacitação sempre, relacionamento, né? A gente está num mundo hoje onde os relacionamentos são muito importantes, esse network, tudo isso que a gente desenvolve, essas conexões com as pessoas, isso é bastante importante, mas também é preciso ter conteúdo. Então o cara tem que estudar, o cara tem que se capacitar, o cara tem que se preparar, tem que ter humildade para dizer que não sabe, correr atrás. Então, conteúdo, relacionamento, não ter medo de mudança, né? Não ter medo dos desafios e seguir tudo isso que eu falei aí e sempre com o pé no chão. Pé no chão. Ser resiliente, estudar, se conectar. Exatamente. Né? E ditar o jogo, estar preparado para isso. Se quer crescer, não tem que ter medo de mudança, cara. Com certeza. E mudança, já existe um processo mental instaurado em nós. Falou em mudança, vai mudar, você já se assusta, né? Porque tudo que é desconhecido parece que é pior, né? Fala em mudança de sistema que tu vai ver, que é 90 dias de agonia. É verdade. Enquanto não passa aquela fase mesmo da transição e que a coisa não acomoda, porque depois todo mundo vai te dizer, ó, foi melhor ter mudado. Mas o período de transição ali, muita resistência, mas isso é uma coisa natural do ser humano, né? É o tal de sair da zona do conforto. Perfeito. Você planeja chegar a CEO de indústria? Tá no teu projeto? Cara, é uma coisa que você já parou para pensar? Eu planejo, eu gosto muito da indústria, e eu já passei na indústria por várias áreas, né? Não sei, eu deixo essa parte aí eu deixo muito para as oportunidades que virão para frente, a cabeça da gente como vai estar. Mas assim, do ponto de vista, eu quero continuar promovendo mudança na vida das pessoas. Perfeito. Isso para mim é uma coisa, eu vejo muito isso inclusive no Edson. E até aproveito para citá-lo aqui, o Edson Tamassia, que eu acho que ele tem muito isso enraizado dentro dele, né? Mudar a vida das pessoas, obviamente mudar a vida da minha família, né? Eu tenho coisas grandes para realizar ainda, eu sei disso, mas continuar sendo importante, continuar dando resultado. Se for para ser como CEO, uma coisa que eu tenho certeza, até mais do que a certeza de que se eu quero ou não quero, é que se eu for desafiado, convidado, intimado, eu não sou de fugir. Eu sou de enfrentar, óbvio que isso vai depender das circunstâncias. Perfeito. Então, estamos aí. Mas é uma coisa que se pintar, tu encara. Rapaz, no lugar certo, na oportunidade certa, dentro daquilo que não foge dos seus princípios e valores. Com toda a humildade, né? Com toda a serenidade, eu acho que liderança e relacionamento com as pessoas, acho que é meu ponto forte. Perfeito. Entendeu? Então, se você entende do negócio, se for um negócio que eu entendo, eu acho que tem sinergia sim para acontecer. Te conhecendo, já tendo trabalhado com você, conhecendo a tua história, que é uma bela história, eu acredito que logo menos nós vamos estar vendo aí, presidente CEO Carl Rodrigues. Não tenho dúvida. Como você enxerga o futuro da indústria farmacêutica no Brasil nos próximos 5 anos? Cara, a indústria farmacêutica, eu acredito em concentração, porque está cada vez mais desafiador, certo. Cada vez mais investimentos, é cada vez mais complexo. Então eu acredito que a gente vai ter concentrações,
é muito difícil hoje você ser, inclusive, médio, né? A pressão por ser grande é imensa, né? Então eu vejo assim uma perspectiva de concentração e a gente vai ter ali os nichos. Você acha que cada vez mais nichado? Nichar ali quem está com alta complexidade, quem está ali voltado para prescrição. Aí você vai ter, obviamente, os players voltados para genéricos, cada vez mais robustos e mais fortes. E eu vejo muito esse cenário. Um cenário onde a indústria farmacêutica nacional vai continuar avançando e aumentando a participação dela, como tem sido desde que o genérico foi criado no ano 2000. Isso tem acontecido de forma exponencial. O que você acredita, agora falando do profissional, o que você acredita que é essencial para os profissionais se manter no segmento nos próximos 5 anos? Cara, eu acho que ter foco, disciplina e resiliência, né? A gente já falou sobre essas palavras aqui, dessas coisas, mas hoje o mercado está muito difícil. Assim, a gente que está o tempo inteiro recrutando, a gente vê que você conseguir profissionais para atender os requisitos que você espera está cada vez mais difícil. Então, capacitação, né, desenvolvimento. A gente não tinha falado sobre isso ainda, mas saúde mental é uma coisa que a gente não pode deixar de fora. Hoje é uma coisa que está muito bem, assim, eu tenho muito isso bem claro na minha vida hoje. Perfeito. Então, saúde mental é importante, né? A questão do relacionamento com as pessoas, eu sempre falo isso porque eu acho que isso é muito importante, né? Esses elos são bastante importantes. Então, eu acho que esses pontos, assim, não tem muita complexidade, não. Eu acho que... fazer o básico bem feito. Se manter no mercado, se relacionar bem, fazer o básico bem feito, cuida da cabeça, cara, cuida do físico, saúde, para dar e vender, e a coisa acontece. O que te mantém motivado, mesmo após tantos anos, mesmo após tantas conquistas e desafios enfrentados? O teu porquê? O que te mantém motivado para seguir em diante? Cara, eu gosto demais. Paixão? Paixão. Eu gosto demais disso. Esses 10 anos aí, eu não tive nenhum dia que eu tenha acordado e tenha falado assim, rapaz, eu não queria ir trabalhar hoje. Eu não sei, eu não consigo lembrar desse dia. Então, independente do tamanho do contra-cheque, eu sempre tive essa sensação. Então, acho que o segredo de motivação é isso. Fazer o que gosta, né? E fazer com dedicação, fazer com engajamento. Eu acho que o que me mantém motivado é isso. É isso. Então, o contra-cheque, se hoje é gordo, é porque você nunca trabalhou pelo contra-cheque, né? E sim pela... Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, não é proposta, é propósito. E quando você está dentro do propósito, a proposta vem. Exatamente. Né? Você tem essa sinergia com a companhia, com o projeto, esse nível de envolvimento. Eu costumo dizer o seguinte, é casamento, né? Casamento é diferente de namoro. Então, se você está comprometido, está casado, o teu comportamento e teu envolvimento vai ser diferente com a causa. Perfeito. Agora eu quero saber um pouco do Cal Rodrigues no pessoal. Já deu uma aula para nós de mercado, já fizemos, né, uma linha do tempo bem grande, de quando você começou até hoje, vários assuntos. Eu quero saber um pouco de você no seu particular. Qual que é o seu lazer? Cara, o meu lazer hoje, eu pratico atividade física, assim, não é que seja uma obrigação, mas é um lazer, acaba sendo um lazer, né? Hoje eu sou praticante de triatlo, né? Eu gosto muito, já tive mais ativo do que eu estou hoje, mas a vida é assim também. Mas estou treinando, não na mesma intensidade. Ano passado eu fiz provas interessantes, fiz prova longa ano passado, então assim, eu acho que esse é um lazer meu, mas eu gosto também de passear com minhas meninas, passear com o cachorro, né? A gente gosta de sair para tomar para comer um negocinho diferente. Tá integrado com a tua tribo ali. Tá integrado ali. Eu acho que às vezes vê um futebol também. Tu joga uma bolinha? Tem um time lá, eu não jogo não. E se jogar dá errado. Mas tem um time lá de Anápolis que a gente inclusive tem parceria, patrocínio e tal, eu acompanho o time. Então, assim, coisas simples, mas que agradam a gente. Perfeito. Você comentou
do esporte, é triatleta, né? Vem competindo. Me fala um pouco sobre sua luta contra a obesidade. Como que foi? Quantos quilos você já pesou? Hoje você é um cara esbelto. Aí eu lembro de você ainda meio gordinho, tá? É, porque eu pesei 153 quilos, né? Então, eu já fui obeso mórbido, mas a história é bem longa, porque, vou tentar resumir, mas eu sou obeso mórbido e aí eu operei de bariátrica em 2008. Aí, na ocasião, eu perdi 60 quilos, mas voltei a engordar de novo. Por quê? Porque eu não mudei os hábitos. Entendi. Você achou que ali ia resolver tudo. Voltei a me alimentar mal, voltei a não praticar atividade física. E no começo, depois da cirurgia, todo mundo pratica. Depois o cara para. E aí o peso foi voltando. Eu cheguei a voltar até 120. Caramba! E aí a virada de chave foi... Só que aí não tinha um recurso mais da bariátrica. Não tinha mais. Aí era uma raça, digamos assim. Eu não conheço nenhum médico que opera 2 vezes, não. Também não. E aí, no dia 5 de novembro de 2018, eu fiz a virada de chave. Foi o dia que eu me lembro que eu tomei a decisão, eu vou mudar de vida. E aí foi incrementar realmente esses hábitos saudáveis. Atividade física, né? Praticar com frequência, melhorar a alimentação. Às vezes você está numa fase melhor, às vezes está na fase pior, isso é natural. 3 quilinhos a mais, né? Volta para o peso normal. Come um pouquinho mais, essa variação, um pouquinho menos. A gente é ser humano, a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas não necessariamente você vai estar equilibrado em todos os momentos, né? Mas a busca pelo equilíbrio tem que ser uma busca permanente. E aí, 2019 para cá, nesses últimos 6 anos, eu comecei a correr. Em 21 eu entrei no triatlo. Eu fui nadador na minha infância e adolescência. Entendi. Então eu tive uma lesão correndo e aí resolvi nadar, voltar a nadar. E aí um amigo louco, mais louco do que eu, não, eu acho que eu sou mais. Ele me chamou para fazer triatlon e ele me falou vamos pedalar. E no dia seguinte eu fui e comprei uma bicicleta. Aí comecei e não parei mais. Que legal. Nesse tempo aí eu já fiz mais de 20 provas. Fiz um meio Ironman ano passado. Meio Ironman, cara? E aí, estamos aí. Fiz meia maratona, algumas. Faço corrida de rua. Legal. Já fez provas importantes, hein? Faço travessia. Eu gosto de nadar, né? A natação é o esporte que eu mais gosto de fazer. Você mais se identifica. Comida. Qual que é o teu prato preferido? O que você mais gosta? Vamos ao contrário, né? Falando de emagrecer e agora de comer. Cara, até pela minha origem, e eu sou um cara, eu gosto muito de marisco. Marisco, camarão, caranguejo, siri. Frutos do mar. Lagosta. Rapaz, caiu marisco. Mas assim, até pensando no marisco, às vezes é difícil definir assim. O gordo, que o obeso operado, o obeso mórbido, ele não deixa de ser nunca, né? Tem esse conceito dentro do estudo da obesidade. Mas o obeso é difícil o cara não gosta. Ele meio que topa tudo. Tudo, irmão. Tudo que você botar aí, eu tô E doce, era um problema pra você também ou não? Mas porque doce... pra mim por mim. Não, Cara, eu tenho loucura por doce. Eu sempre fui comedor de coxinha. O doce nunca foi assim tão... Assim, mais um refrigerante. Daqui o refrigerante você pode comprar, você pode considerar que é uma bebida açucarada. Mas assim, eu sempre fui comedor de salgado. Então, por isso que você não chegou a 180, então. Que se fosse o doce, fosse ia atrapalhar um pouco, cara. Filme, que tipo de filme que você gosta? Você gosta? Assiste? Gosto. Mas assim, se eu for falar uma referência de filme, deve ter uns 40 anos que esse filme foi feito. Um Sonho de Liberdade. Sim, baita filme. Morgan Freeman e Robbie Williams, né? Esqueci o nome do cara agora. Mas a memória também falhou agora. Eu acho que é Robbie Williams e Morgan Freeman. O Morgan Freeman eu sei que é. O outro eu não tenho certeza. Hobby. Acho que já tá meio que dentro desse lazer, esporte. Tem algum hobby, alguma coisa à parte? Carro, isso, aquilo, moto? Assim, especificamente não. Mas eu gosto do meu triatlonzinho. Na minha tocadinha ali. Eu acho que hoje... Eu gosto de fazer um churrasquinho, né? Eu acho que botar um sambinha dia de domingo e acender a churrasqueira é um hobby. Esse é o hobby. Viagem. Estando com a família. Gosto. Estando com minhas meninas e minha esposa, e se Babu puder ir, melhor ainda.
Aí é qualquer lugar, é Pirinópolis, é Goiânia, é São Paulo, pode ser Bahia, não tem lugar. Estando com elas, qualquer viagem é show. Perfeito. Música? Música, hoje eu sou um cara bem eclético, eu já fui muito mais... A gente vai amadurecendo, né? Uhum. Eu já fui roqueiro, né? E aí depois eu fui flexibilizando mais, e agora eu moro em Goiás, até sertanejo a gente tem que ouvir, e gosto. Uhum. Mas assim, música, cara, música boa. Acho que tem samba bom, tem música baiana boa, tem pagode bom, tem sertanejo bom, tem rock bom. E funk, qual que é a tua opinião? Funk eu já não sou muito da praia, porque eu acho que vai muito... Pode falar real. Eu não gosto. É porque às vezes, não porque eu tenha filhas, mas assim, às vezes eles levam... É muito difícil você não ver uma letra assim mais tendenciando para algumas coisas que boa, eu acho que coisa boa, exagera um pouco. Exagera bastante. E a gente que viveu música popular brasileira, Elis Regina, os Novos Baianos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, hoje a gente vinha, nossa principal música ser funk, irmão. Eu falo pra você como músico, é foda. Você pega lá o top 50, você não pode abrir o aplicativo ali, botar o top 50 e deixar tocar. Não, senão... Porque vai vir um monte de coisa que tem... Você vai desvirtuar a tua família, irmão. Pega. Fé e espiritualidade. Tenho evoluído nisso, né? Tenho fé, assim... Sou um cara cristão, mas assim, não tenho muito uma religião definida. E alguma simpatia pelo espiritismo, assim, por alguns conceitos, algumas coisas que eu estudei, que eu li sobre. Mas é fé em Deus, orar todo dia, né? Gosto todo dia de ler minha meditaçãozinha ali, de tirar uma lição para o dia a dia, né? De pedir a Deus proteção. Eu acho que fé e espiritualidade é igual beber água. É igual se alimentar. Eu acho que todo dia você tem que estar colocando para dentro, tem que estar renovando, tem que estar em contato, tem que estar conectado todo dia. Perfeito. E agora nós já partindo para a finaleira da nossa entrevista, dessa entrevista que foi muito legal, não só pelo conhecimento comercial, né, corporativo, mas também falando aí da sua vida. Se hoje sentasse aqui, no meu lugar, onde eu tô, o Cal Rodrigues de 15 anos, com limitações, com sonhos, com fragilidades, te olhasse aqui, diretor de uma das maiores indústrias, o que você acha que aquele garoto de 15 anos falaria para você? Se fosse no sentido de me dar um conselho e de me orientar, para eu ter paciência, para eu ter calma, para eu respirar, porque vai dar tudo certo. Mas você acha que aquele garoto com 15 anos, com aquelas limitações, imaginaria que você estaria hoje na posição que você está? Cara, por incrível que pareça, nem meu pai acreditava. Mas em 2006, eu já sabia que eu ia estar aqui hoje. E que bom que eu tenho testemunhas desse tempo. Porque no dia que eu entrei na Natulab, até os donos sabem disso. Logo quando eu entrei, nos primeiros meses, eu falei assim, eu vou ser diretor de uma indústria. E como é forte, né, o poder da palavra. Eu vou passar por todas essas fases aí, eu vou ser diretor de uma indústria. E eu tenho certeza disso. Então meu já pai, era algo que pulsava no seu coração. O pai é protetor, né? Pai e mãe são protetores. E meu pai falava assim, calma, filho, trabalhar, né? De repente estuda, fazer um concursozinho. Aí eu sempre falava para ele, não, concurso não é minha praia, não. Eu gosto de doideira, eu gosto de... Nada estático, tem que ter os serrotes, né? Sobe e desce. Eu prefiro andar de bugre sem capota na areia do que ficar andando no metrôzinho ali fechadinho. Então eu sempre tive essa característica. E a geração dos nossos pais, né, por tudo que eles viram, guerras mundiais, muitas coisas que aconteceram, tornaram eles pessoas mais conservadoras, né, onde eles estavam atrás de estabilidade, né? E nós já, como tivemos um pouco mais, a gente já vem buscando desafio. Assim como nossos filhos já não sabem muito o que é dificuldade, né, cara? Então, a geração deles
trazia essa visão, né? Eu também já ouvi isso do meu pai, estuda, né? Um concurso, negócio, estabilidade, nunca foi também minha área. Vai pro mais certinho ali, mas... Cara, agora eu quero fazer um bate-bola com você. O que é esse bate-bola? Que é final, encerrando. Eu vou falar para você uma palavra e você me devolve com outra palavra, 2 palavras, 3 palavras, mas não precisa exatamente contextualizar, beleza? Deus. O maior. Vida. Aproveitar. Amigos. Quem... Os verdadeiros te acolhem. Muito boa. Viagem. Com a família. Paixão. Vencer. Conexão. Estar junto. Sonhos. Sempre tem que ter. Vendas. Move o mundo. Execução. Tem que ser perfeita. Saúde física. Ajuda a mente. Saúde mental. Ajuda o físico. Muito boa. Amor. Minha esposa. Futuro. A Deus pertence, mas de você depende. Muito boa. Deus pertence, mas de você pertence. Essa aqui eu vou trazer pro meu hall aqui das frases. Família. A base. Seus pais. Aprendizado. Seus filhos. Meus tesouros. E a última pergunta impactante. Essa é forte. Genérica ou similar? Similar. Similar. É o futuro, né? É o poder de fazer a marca. Irmão, gostaria aqui, ó, para você que é atleta, para ajudar no seu rendimento, te entregar aqui um kit da Qualinutri. Qualinutri é a patrocinadora oficial do ViniCast. Quando ainda era um projeto, eu bati lá e apresentei para eles e eles ajudaram eu estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Aqui você vai encontrar um monte de produtos para alta performance, irmão. Espero que possa te ajudar aí. E eu queria aproveitar e te agradecer de coração. Obrigado. Tá? Falar para você que eu sou seu fã. Sou um cara que admiro a sua trajetória, admiro a tua garra, admiro a tua vontade de fazer e também essa conexão que você tem com as pessoas de coração, estou falando. Queria agradecer muito. E agora eu peço para que você olhe para a câmera e dê o seu recado final. Queria agradecer também, né? Dizer que foi uma satisfação. O bate-papo aqui, a gente perdeu a hora aqui. A noção do tempo. A noção do tempo. Foi bem gratificante, né? Obrigado pelas palavras aí, né? Continue na sua jornada. Eu tenho acompanhado, né? E assim, vai evoluindo a cada dia. E obrigado pela oportunidade de contar minha história mais uma vez. E eu espero que possa influenciar e fazer diferença na vida de alguém. Esse aqui é o grande propósito da parada. Com certeza fará, irmão. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer, encerrar o quadro, som na caixa, olho na tela, que hoje é dia de ViniCast. E nessa edição mais que especial, que é a edição Abradilan Conexão Pharma 2025. Valeu! Não é proposta, é propósito. Até mais.